Opa, boa tarde, estamos ao vivo em mais um Amazonas Cast, começando a nossa transmissão. Tudo bem, Borja? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Irã? Tudo Salve, bem, Irã? Pablito. Salve, Bernardo. Hoje ¿Dónde está don estamos... hermano, nosso sócio? ¿Dónde está? Isso, Dom Hermano já vem. Hoje estamos em várias partes do mundo, o Bernardo em São Paulo, o Borja na Espanha, e o Irã está na Bahia, na gloriosa terra baiana, Irã. Sim, estou aqui nos Estados Unidos da Bahia. Sensacional. Muito bem-vindos vocês que nos acompanham. Todas as quartas-feiras, 12h30, 12h40, a gente está começando a nossa transmissão, sempre nesse horário do almoço, para falar durante meia hora sobre negócios, aceleração, startups, empreendedorismo. E o tema de hoje é mercado potencial. A gente vai falar sobre o mercado, entender como que a sua startup pode calcular o potencial da sua ideia. A gente sabe que toda startup precisa resolver uma dor, não simplesmente criar uma ideia que você acha interessante, mas alguma solução que possa ser prática e aplicada no mercado. Então é importante entender que a startup precisa, realmente ela precisa resolver uma dor que existe no mercado e existe uma forma de calcular isso. O Irã, sobre essa questão de entender a dor do mercado, de resolver uma dor do mercado, você acha então que a startup tem que pensar num caminho contrário, quer dizer, não na solução, se a solução que ela tem vai se adaptar para o mercado, mas se o mercado está realmente precisando de algum produto, de algum serviço que ela possa encontrar a solução? Boa tarde, Irã. Boa tarde. Bernardo, tudo começa com o mercado, né? O Peter Drucker, que era um gênio da administração e do marketing, já dizia que o marketing é uma filosofia de gestão. O que é o marketing? É entender o que as pessoas querem, né? Ou como o Heimer Richards, o nosso Kotler Tupiniquim, gênio também, ele simplificava tudo, dizia: o marketing consiste em entender e atender o consumidor, hoje eu diria o consumidor cidadão, né? Atualizando a frase. O que é mercado? Uma combinação de pessoas com dinheiro, não é? Mais pessoas com menos dinheiro, menos pessoas com mais dinheiro. Ou se é B2B, você está falando de uma combinação de empresas, né, de CNPJs, vamos dizer assim, com dinheiro. Tem mercados mais pobres, mais ricos. Se você tem um mercado que são poucos players corporativos, mas com muito dinheiro, os pequenos, multiplica pelo dinheiro, dá um mercado grande. O que o cara quer sempre, né? O investidor e todos nós? Ele quer um mercado grande, que é para poder escalar, sempre falamos disso, não é verdade? Tem que existir uma dor que você resolve e a sua solução vai de encontro a um problema, né? E não você ficar procurando o problema por uma ideia que você teve, mas que não se encaixa com nada, né? Mudo, Bernardo. Está mudo, Bernardo. O Bernardo está mudo, porque a gente fica abrindo e fechando o microfone. Obrigado, hermano. Já estamos aqui com o hermano. Boa tarde, hermano Sintra. Boa tarde, desculpa o atraso. Imagina. Bem-vindo, hermano, bem-vindo. O Irã estava falando sobre as primeiras questões do potencial mercado, de mercado. Potencial de mercado. Então, é muito importante, né, conhecer, logicamente, o público, né? Quem são as pessoas. Hermano, você quer Agora, comentar? Bernardo, só completando antes de Hermano e Borja entrarem no tema, Vamos lá. Que hoje, às vezes, é muito mais fácil, né? Você entra lá no Google e vê o que as pessoas estão buscando. Você entra nos sites tipo Reclame Aqui e vê do que o cara está reclamando, né? E aí você vê, pô, um monte de gente reclama disso aqui. Será que eu consigo resolver isso daqui com
uma solução diferente, entende? Quer dizer, hoje as empresas têm esse acesso, né, Irã? Como tudo o mercado digital, tudo digitalizou, as empresas têm um acesso mais fácil e o consumidor também tem uma forma mais fácil de chegar até a empresa, né? Diga, irmão. Consegue ver o consumidor de uma forma mais direta, né? Assim, o que a gente fala sempre do digital, que o digital deixa traço, né? Então, como o digital deixa essa memória permite uma pesquisa de mercado diferenciada. Eu acho que eu gosto muito como o Irã começa, porque ele resgata lá o passado com o Richards, com o Kotler internacionalmente. Agora, o que mudou? Eu acho que a gente precisa explicar para a turma o que mudou. Mudou como se faz pesquisa de mercado. Eu acho que essa é a primeira coisa que mudou, né? Pesquisa de mercado era um treco muito caro. Você precisava ter equipes, você precisava disparar gente na rua para fazer entrevista, fazer alugar sala para fazer dinâmica de grupo. Era tudo muito complicado, né? Assim, você mandar cartas para pedir para uma pessoa escrever de volta uma resposta. Não, hoje é tudo eletrônico. Então, você tem um SurveyMonkey que está aí, tem serviços de graça, é muito simples de usar. Você tem o Google Forms, que é mais fácil ainda de usar, talvez um pouco mais limitado que o SurveyMonkey em alguns aspectos. Você tem diversas ferramentas de pesquisa de mercado online. Isso é você medir diretamente o interesse de um consumidor, ficou muito mais fácil. Além de tudo, nós estamos falando de produtos digitais, que são de mais fáceis experimentação. A gente consegue experimentar mais fácil. Acho que essa é uma questão importante do entendimento. Mudou muito como se faz uma pesquisa de mercado, como você avalia a receptividade de um produto, de uma solução, de um protótipo que você esteja colocando. Isso é a primeira questão que acho que é fundamental. Mas tem uma questão anterior, que é a mais ampla e que é da onde o Irã partiu, que é a questão de calcular o tamanho desse mercado, né? Como é que você calcula? Hoje a gente tem falado muito, tem um trio, né, de que é o Tan San Song, parece nome de chinês, né? Mas o Tan, que é o Total Addressable Market, o San, que é o Service Accessible Market, e o SOM, que é o Service Objective Market, que é o que efetivamente você vai conseguir. O que esses conceitos fazem é uma forma um pouco diferenciada da gente olhar o mercado, onde a startup, e isso é especialmente importante para a startup, ela pode dizer, olha, o meu mercado total, aquele absoluto, o maior, quando eu for gigante e tal, e tudo mais, no final da minha história, não no comecinho da minha história como startup, é o TAM, ele é o total, né? Agora, o total eu ainda não estou com condições de servir, né? Então, eu tenho o SAM, que é o Serviceable. Pô, mas mesmo esse Serviceable, vamos dizer que o Total tem áreas onde eu não chego geograficamente, tem áreas onde eu não vou ser eficiente, ou tem clientes que eu não vou ser eficiente, tipos de clientes que eu não vou ser eficiente no começo. Então, eu diminuo do TAM para o SAM. Agora, onde está o mercado bacana mesmo é quando você consegue dizer, ó, esse é o meu som, esse é o mercado que objetivamente eu consigo servir agora. Então, é importante que a startup, quando ela olha, ela tem que pensar o seguinte: a startup tem sempre um futuro. Ela é uma empresa que olha para o futuro dizendo, no futuro eu vou ser muito grande, no futuro eu vou crescer, eu vou alavancar, né? Então, ela precisa ter esses 3 números. Ela precisa ter um objetivo inicial, ela precisa saber que ela tem uma capacidade de expansão imediata e ela precisa saber que a capacidade de expansão total do mercado dela é maior ainda, porque normalmente é nesses mercados maiores que estão o futuro da startup. Eu queria fazer uma pergunta e uma provocação para o Borja comentar também, porque existem também os empreendedores que têm justamente essa visão de futuro ou são disruptivos e já estão pensando no mercado que ainda virá, e a gente sabe que tem produtos que são lançados e não dão certo agora, mas depois de alguns anos são retomados e dão certo depois futuramente.
A Apple chegou a fazer isso, por exemplo, com o iPad. O iPad era um produto que não existia no mercado, e o Steve Jobs disse, as pessoas vão precisar disso. Elas talvez não tivessem a necessidade imediata, mas ele diz, as pessoas vão precisar disso, eu estou vendo que esse produto vai dar certo uma hora. É mais ou menos isso, Borja? O empreendedor, a startup precisa ter essa visão do futuro também? E se antecipar, né? Então, tem uma situação agora que explica muito bem isso, que é o metaverso, né? O metaverso era uma solução que existia já faz 12 anos, 15 anos atrás, só que o público não estava preparado para isso, né? O público, não só o público, sino os devices, né? O hardware. Não suportava, era aquele famoso Second Life, né? E também não tinha tanto avanço na realidade aumentada, na realidade virtual, como tem hoje. Então, todo tem seu tempo. Infelizmente, tem muitos empreendedores que são visionários, mas não é o timing o que realmente limita o êxito, às vezes, de um produto. Mas eu entendo, Bernardo, que todos os empreendedores são um pouco visionários, sabe? São inovadores, são rebeldes, e por isso são empreendedores, né? Porque se lançam numa aventura e muitos, infelizmente, não conseguem o fim, mas outros conseguem. Então, a questão é que hoje se pulverizou tanto as startups, temos tantas startups, no Brasil acho que tem 14.000 startups. Que bom, que está dando oportunidade a muita gente. E antigamente era mais reduzido, agora tem mais possibilidades para todos. Essa é a minha visão com respeito ao visionário, né? O visionário sofre Sim. muito. Porque tem uma visão a curto ou médio prazo e tem também uma visão a longo prazo. Quer dizer, se você estiver pensando no lucro imediato, é uma coisa. Mas se você puder ter um capital de risco e pensar no futuro ou no lucro futuro, é diferente, né? Então, eu acho que se a gente pegar empresas, por exemplo, você pega uma startup como o Airbnb, né? Que hoje já é um negócio consolidado. Quando ele começa, o que ele vai olhar? Ele vai olhar qual é o tamanho do meu mercado? E ele olha o mercado de hotel, né? Ele diz assim, o meu mercado é do tamanho do mercado de hotel, é um pedaço do mercado de hotel. Então, como é que ele olha? Ele olha para o mercado já existente, mas esse não era o mercado dele. O mercado dele não era o mercado de hotel. O mercado de hotel continua aí. O mercado dele era um mercado que não era organizado, era de casa para alugar. Também sempre teve, né? Casa para alugar. Todos nós aqui alugamos alguma casa na praia aqui alguma vez e antes do Airbnb existir, né? Então, quer dizer, ele pegou um mercado que era o mercado hoteleiro, comeu um pedaço desse mercado hoteleiro, pegou um mercado desorganizado, que era o mercado das casas para alugar, casas de veraneio, organizou e criou um novo mercado, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade de a gente falar de potencial de um negócio empreendedor, de um negócio inovador. Se você pega lá, vou fazer um outro exemplo aqui, você pega lá Quinto Andar. Pô, qual é o mercado do Quinto Andar? É um mercado enorme, é um mercado de aluguel. A gente sabe o tamanho desse mercado. Mas o que o Quinto Andar fez? De certa forma, o mercado ele também criou um outro mercado, né? Criou um mercado diferente dentro do mercado. Então, acho que esses exemplos que a gente dá, eles são ótimos. E essa questão de estar à frente do tempo, né? Que você falou, o Borja comentou, a startup que está à frente do tempo, a questão de ser visionário, ele entra muito nessa disrupção. Eu não estou mais falando de um mercado que já existia, para qual eu tenho os números, que eu pego lá, como o Irã deve ter feito isso milhares de vezes na vida, né, Irã? Pego lá o Nielsen, vejo quanto que vende daquele produto, quais são os market share das principais marcas, digo, eu quero ter um market share de tanto e faço o meu cálculo de potencial de mercado, né? Hoje, quando a gente olha, qual seria a Nielsen de um produto que não existe antes, né? De um produto inovador. Eu falei do Steve Jobs, mas isso aconteceu com
o PC também, né, com a Microsoft, cada casa vai ter um PC, e aconteceu com o seu Henrique Ford, como eu gosto de brincar, o senhor Henrique Ford, ele já imaginou que as pessoas teriam carro quando as pessoas diziam, não, eu quero um cavalo mais veloz, né? Eu quero um cavalo que corra mais. É isso que eu Você quero. falou do PC, o do PC tem uma frase muito... eu não vou lembrar o nome do presidente da IBM, na época, lá nos anos 70, mas o presidente da IBM chega e diz que não era necessário mais do que um computador por conjunto de países, na verdade. Ele não acreditava nisso. nisso. Imaginou, né, que a gente teria um no bolso, e a gente tem um no bolso, né? Então... Ele não acreditava nessa ideia. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o grupo também. Existe porque a gente está falando sobre calcular, né? Calcular o potencial de mercado. Existe, então, uma forma de calcular, ou existe uma fórmula, ou existe um meio de calcular isso, ou com base nas pesquisas, a gente levanta esses dados e tira as nossas conclusões? Olha, eu acho que o primeiro passo aqui é muito aquilo que a gente chama de desk research, né? É o da pesquisa secundária. Você vai, na maior parte dos casos, trabalhar com pesquisas que alguém já fez. Muitas vezes as questões estão na definição, na segmentação do mercado. Então, existe uma série de, vamos dizer, de relações, de suposições que você faz, mas não é muito difícil você chegar para uma startup hoje e dizer, não, você vai fazer um estudo econométrico de mercado para ver, a partir de um painel de distribuição de classes sociais e perfis, qual é o potencial dentro da classe A, da classe B, da classe C, da mulher, do homem, da universidade. Não, isso é coisa que até é possível fazer, grandes multinacionais fazem, mas não está dentro do universo das startups. Eu acho que o universo das startups está a procurar números já prontos no mercado, e isso significa muito Google, alguns relatórios que talvez façam sentido comprar de empresas de BI, né, de inteligência de mercado, mas esse é o caminho que eu conheço e é o que a gente recomenda. Agora, varia um pouco também, naturalmente, com o segmento. O Borja, por exemplo, monitora uma startup de saúde mental. Os dados estão aí. 25% da população mundial apresentando problemas de estresse gerado por questões de saúde mental. Tal. Então, você já sabe que é um mercado enorme. Também não é oceano azul. Está cheio de startup entrando nesse segmento, tentando atender de uma forma ou de outra, consultas online, maneiras de relaxar, etc. Agora, tamanho do mercado está dado, né? Se você pega, tem dados sobrando para você inferir que é um mercado muito grande. Isso daí... Agora, cada coisa é às vezes, né? Realmente, eu queria comentar que tinha um problema bastante estendido do empreendedor, que ele queria vender seu produto desde o ponto de vista dele, né? E que o público-alvo aceitasse o produto dele, né? Então, tinha muito fracasso também, porque o empreendedor queria emplacar o produto que ele criava de sua cabeça e entendia que ia ter êxito por isso. Então, eu acho que, efetivamente, Irã falou algo importantíssimo. Depende do segmento e do mercado que você atinge. E outra, a cultura da startup é muito mais ágil, é muito mais vou mudando, posso virar o barco muito mais dinamicamente que como antigamente se fazia, um focus group para experimentar um produto, tinha um feedback, levava para pesquisa, levava para campo, qualitativo, quantitativo. Não, a startup, que eu acho que hasta seria interessante recuperar isso para startups, porque as startups também queimam muito cash, ao não parar para pensar. Eu entendo que as que saem de Harvard ou de grandes universidades já vêm com uma pesquisa muito mais potente. Já não é aquele empreendedor de garagem sem recursos. Ou seja, hay que diferenciar cada universo, né? São muito diferentes. A startup que nasce em uma família, de um bairro, simples, a outra que nasce em Yale, ou sei lá, em que universidade importante. Então,
um universo muito complexo, mas eu sigo pensando romanticamente que se deveria recuperar a investigação, sim, porque se economizaria muito dinheiro. É por isso que o investidor fala, eu invisto, mas já você tem MVP, já está faturando. Isso para mim é um seguro de que eu não sei o que você fez, mas você conseguiu materializar o que você me está falando. Eu diria, se eu puder engatar aqui, Borja, eu diria que isso tem muito a ver com a diferença entre o TAM, o SAM e o SOM, né? Porque o número que a gente vai conseguir, e é engraçado, né, dizer isso, é muito mais o TAM, né? É muito mais esse mercado geral. O Irã, eu vou pegar o exemplo do Irã aqui. 25% das pessoas têm hoje transtornos de saúde mental ligados à ansiedade. Ótimo. Esse é o TAM. Mas, pô, eu vou pegar lá 7 bilhões de pessoas no mundo, pô, 25% de 7 bilhões de pessoas. Caramba, estamos falando de 1 milhão e mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, pô, legal. Parece grande pra caramba esse mercado, né? Agora, cara, a gente vai começar lá. Não, dessas 1,5 milhão de pessoas, tem uma boa parte que não tem dinheiro nem para comer, tem uma outra parte que está em territórios não urbanos de difícil acesso. Então, quer dizer, você vai percebendo que assim, aquele mercado enorme, ele não é atingível, não é endereçável. Né? Então você vai diminuindo. Então, pô, vamos diminuir. Então eu vou pensar primeiro agora, só agora no pessoal aqui do Brasil, eu vou pensar só em gente da classe B e C, e aí os 25% você pode até chegar. Então, tá bom. Então, não são de 7 bilhões, que é o número de pessoas na face da Terra, é de 220 milhões de pessoas no Brasil. Não, estamos falando só de classe AB no Brasil, vamos descontar aqui 15% da população, nós estamos falando de 25 milhões, de 25% de 33 milhões de pessoas. Essas contas, eu brinco é conta de português, né? Porque eu posso brincar que eu sou descendente de português, né? Então, pô, é conta simples, é conta boba. Mas essas contas são importantíssimas para que a pessoa entenda que existe um mercado potencial enorme, ótimo, é para esse que eu quero preparar a minha startup. Eu quero pegar a minha startup e um dia ser global e atingir todo mundo de várias classes sociais. Ótimo, é o melhor dos mundos, o maior mercado possível. Só que no começo, eu tenho os meus constrangimentos, eu tenho o meu universo imediato. E aí, mais imediatamente, esse cara lá que pensou primeiro dos 25% de todo mundo no mundo que tem ansiedade e tal, e daí diminuindo para o Brasil, para uma certa classe social, mas no final, cara, ele vai ter que dizer o seguinte: olha, o meu mercado objetivo agora, eles são 10 um conjunto de 100 psicólogos, que vai ter cada um deles 20 clientes. Pô, o meu mercado objetivo não são 25% dos 33 milhões que a gente calculou como um SAM. Né? O meu som vai ser, pô, tá bom, vamos lá, 500 psicólogos, 20 clientes por cada, 10 mil pessoas. Esse é o meu som, esse é o meu mercado objetivo. Então, essa coisa de pensar o mercado grande, alguns números gerais, e seguir quebrando para dizer o que é executável agora, o que é executável no médio prazo, o que é executável no longo prazo, esse é um exercício fundamental do cálculo de potencial de mercado. Que a startup tem que entender que é um caminho, não é, né? Esse mercado amplo que sai da conta básica, ele está muito longe da startup ainda, ele é um potencial. Eliano, o Irã quer comentar? Eu queria comentar o seguinte: historicamente, em qualquer categoria de produto ou serviço, 20 a 30% dos usuários respondem por 70 a 80% do que é consumido. É o chamado heavy user. Né? Este heavy user tem uma experiência e expectativas diferentes desse mercadão onde o cara usa eventualmente, esporadicamente, aquele produto ou serviço. Então, trazendo isso para os dias de hoje, se você pegar o livro do cara que tem o nome do primeiro James Bond, lá, o Sean, qualquer coisa, do Bruce Heck, né? O professor sempre sabe o nome todo, eu não sou professor, só sei o Sean por causa do James Bond. Mas se você pega o livro do cara, que eu tive a pachorra de ler, e ele atualiza e fala de um monte de conceitos que sempre existiram, mas muito apropriadamente
trazidos para hoje. O que esse cara fala? Fala um pouco do que o Borja falou lá. Você tem que investigar, inclusive, qualitativamente, né? Então, ele te recomenda encontrar lá os teus KPIs bonitinho, ver por onde que você está conseguindo crescer mais, focar naquilo, criar uma equaçãozinha, mas ficar conversando com o teu heavy user, não só em pesquisa quantitativa, mas ir bater papo mesmo. E ele chega a dizer, pega alguns e vai bater papo olho no olho, não é ficar mandando coisa pela internet. Por quê? Porque dali vão vir sites e ele vai dizer, opa, peraí, tem coisa aqui que eu não estava atendendo, coisa e tal, né? Então, você vê que, no fundo, essa ideia do heavy user, que é o que você tem que focar e tal, é perene. Agora, a maneira de abordá-lo, né? Eu gosto bastante, aí eu brinquei, não estou desqualificando de forma nenhuma, acho o livro do cara bacana e as ideias são super válidas, né? E ele fala disso, tem que investigar qualitativo. Uma coisa, Irã, o que é curioso, você que tem tanta experiência nisso das marcas e das pesquisas, ao ter essa trajetória tão grande na publicidade, o que a mim me resulta curioso é, eu me lembro que a Microsoft era dominante no mercado global, já pelos anos 2002, sei lá, quando estava mais acessível, né? E eu me lembro que eu dava aulas, né, de publicidade, e dava, não recebia, né? E meu professor era da Apple, né? E eu falava, porque eu era amante da tecnologia, tinha empresa, tinha um e-commerce grande na Espanha de tecnologia. Eu vendia, ou seja, eu via os volumes que se vendiam de Microsoft. E meu professor me falava, algum dia a Apple vai ser mais estendida ou mais a penetração do mercado da Apple vai superar a Microsoft. Eu não sei se hoje conseguiu. Obviamente não acredito no PC, mas no celular. No celular, sim. Em celular não sei, mas igual. Android é verdade que desmarcou de Microsoft em celular praticamente, não sei se eles cresceram, acho que cresceram 50% dos negócios da Apple é o iPhone. Então, aí que eu vou, porque são, mas em que momento você vira essa chave onde realmente você é capaz de dominar um mercado como fez a Apple, que era o telefone, né? Obviamente com o lançamento do iPhone, mas puxa vida, estava dominado pela Nokia, pelos grandes, gigantes, inclusive falam no computador também, no sistema operacional, iOS. BlackBerry sumiu. Mas então, Borja, isso aí é alucinante. Pois é, mas pegando o teu ponto, quando a gente fala pessoas, o que é mercado? Pessoas com dinheiro, mais pessoas com menos dinheiro, menos pessoas com mais dinheiro. A Apple não domina o mercado de smartphones. Ela é totalmente dominante num segmento mais exigente, com maior renda, ou mesmo quando não tem maior renda, tem a maior aspiração de ter a última geração do que é melhor, do que é mais cool, né? E, evidentemente, eles vendem menos por um valor muito mais alto, né? E, como resultante, tem um faturamento colossal. Isso fora as outras coisas que eles brilhantemente inventaram. Mas se você vai lá, até para hardware, para o computador, a Apple nunca foi a que vendeu mais. Mas ela tem um núcleo de apaixonados, né? Mas, que não admite outro que não seja o dela. Né? Em volume deve estar perdendo, obviamente. Mas em valor, o dela, o valor é mais alto, né? Mas o valor que talvez mais importe para eles mesmos é o valor da companhia do mercado. E como o valor de companhia do mercado, a Apple hoje é maior que a Microsoft. Ela vale. Sim, mas o valor é maior, por quê? Porque ela tem uma lucratividade muito grande. Exatamente esse ponto que eu ia fazer. Ela trabalha com produtos de margem mais alta. Agora, o Irã fez a brincadeira lá do livro, do professor, tal. O livro que você queria lembrar o nome é o do Sean Ellis, né? Sean Ellis, não é o Sean Connery, que é o James Bond, é o Sean Ellis, é o Growth Hacking. Hacking Growth, na verdade. Hacking Growth, é isso. Hacking Growth é a estratégia de marketing inovadora das empresas. Isso, é esse livro mesmo.
Ele tem um coautor que é o Morgan Brown. Agora, R$34 no Kindle, moleza comprar e ler. Como eu sou professor, né? Então eu peguei o livro e eu vou até mostrar. Ô, bonitão, você tem impresso, olha aí. Não, esse não é o Growth Hacking. Não? Esse é um livro muito mais antigo. Ele é um livro. Estou vendo, tá muito embaçado. Assim, amarelo aqui, inclusive. Está em sépia. Esse livro chama-se Cruzando o Caos, que é de um professor chamado Jeffrey Moore, né? E essa curvazinha que eu estou apontando, que eu separei aqui, essa daqui, ela é uma curva que eu acho genial. Ela fala isso que você falou, Ira. Só que ela começa ali, esse buraco ali que na curva é o caos, né? É onde ele aponta o caos. E ele começa com um grupo de consumidores que ele fala: esses são seus primeiros, são os inovadores. Depois, early adopters. Ele, na verdade, ele tem um conjunto antes, são os inovadores, que são antes dos early adopters. Esses são realmente os que testam, tal, que aceitam erro e tal. Sim, mas esses caras são os seus primeiros aliados, né? Que eles ajudam a construir o produto. Esse livro é muito clássico. Infelizmente, a gente viu até empresas ligadas ao mercado de inovação no Brasil copiando a teoria do Jeffrey Moore sem dar o devido crédito. A teoria é muito antiga e tem muita gente que conhece. Eu acho que é muito feio a gente não dar o crédito para as teorias que já são amplamente conhecidas. Mas o Moore foi o primeiro grande autor do Vale do Silício, gente. O Jeffrey Moore escreveu esse livro na década de 80, finalzinho da década de 80, e foi o primeiro grande sucesso acadêmico do Vale do Silício, o cara que pautou a cabeça de gente como Steve Jobs, né? Que ouviu, que contratou o Moore como consultor, Bill Gates, mesma coisa. E, basicamente, é essa ideia, né? Um pouco ele não usa o heavy user que o Irã usou, ele usa esse heavy user, vamos dizer, mais early adopter, mais inovador, esse cara que é mais testa as coisas, que aceita erro. Então, esse é fundamental também para a gente começar... Hermano, e a gente está falando também, uma das pesquisas que a gente faz é com os concorrentes. Mas muitas vezes, e a gente está trazendo aqui alguns casos curiosos, quando você ainda não tem os concorrentes, ou pelo menos os concorrentes diretos, né? Então, quando você tem um negócio inovador, um negócio disruptivo que está começando, você ainda não tem os seus concorrentes para fazer esse tipo de pesquisa. Mesmo assim, a gente está falando agora de early adopters, enfim, de testes com o público do mercado. Mesmo assim, a gente busca pessoas que poderiam ser os consumidores potenciais. Tudo começa pelo consumidor, então? Isso terminamos como começamos. Tudo começa pelo consumidor. E acho que a gente completou aqui nosso tempo, né? Perfeito. Acho que ainda vai sobrar muito. Eu quero só colocar aqui uma pergunta do Zadric Mendonça, que está participando aqui, assistindo a nossa live, e ele colocou: com a importância do ESG aumentando, as empresas vão buscar novas soluções para atender os consumidores, que buscam cada vez mais essas agendas, de novo, o consumidor. Nessas condições, as cleantechs apresentam como uma solução para a agenda ambiental. Como que vocês veem essas startups? Então, se a gente puder falar rapidamente sobre ESG e cleantechs antes de encerrar a nossa live, eu agradeço. Fala você mesmo, Bernardo. Você gosta tanto desse tema? Eu gosto muito do tema de ESG e muito do tema de sustentabilidade. Mais uma vez, a conversa volta à questão do público que a gente está tanto insistindo agora. Quer dizer, na verdade, a necessidade surge a partir de um desejo já existente. Eu digo que não, as empresas não são necessariamente todas boazinhas que estão fazendo as coisas, né, não é, com bem intencionadas, mas sim, o público ele tem um papel fundamental. O consumidor exige as coisas e hoje mais do que nunca ele tem um acesso direto às empresas e as empresas, quando a gente fala de ESG,
elas se veem responsabilizadas socialmente, ambientalmente e economicamente. Não adianta você simplesmente ter o lucro pelo lucro, como a gente sempre conheceu as empresas, mas ser uma empresa que destrói o meio ambiente, não respeita as comunidades locais e pratica a corrupção a torto e a direito. Olha, Bernardo, deixa eu fazer um comentário, que eu acho que isso aqui permite a gente falar para... Eu não guardei o nome da pessoa. Zadrick. Para o Zadrick. É o seguinte, Zadrick. Essa tem uma diferença. Quando a gente fala de cálculo de mercado potencial, a gente normalmente pensa de mercados consumidores, né? Do chamado agora, o pessoal chama do B2C, né? E que é esse mercado que você está falando para o consumidor. Mas esse não é o mercado do Cleantech hoje. É também, não exclui-se, mas esse mercado que está comprando ESG é o mercado que o Bernardo citou, é o mercado das companhias. Então, na verdade, quando você vai fazer cálculo, análise de potencial de mercado de produto B2B, de produto que se vende de um negócio para um outro negócio, ele tem uma possibilidade de análise ao mesmo tempo mais discreta, mais imediata, ou seja, eu consigo nomear as empresas, né? Você não vai pegar o nome de todos os consumidores de clientes para quem você quer vender quando você está vendendo um produto de consumo, né? Mas quando você está vendendo um produto de business, muitas vezes o que você faz é pipeline, né? Você vai dizer, olha, eu vou atingir todas essas empresas. E você consegue listar uma série de empresas, né? Listar um conjunto grande de empresas. Então, esse trabalho é um pouco diferente. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Agora, ao final e ao cabo, não sei se é isso que você ia dizer, Borja. Sí, yo quería comentar que una cosa rápida, que aquí en Europa es súper relevante esse tema da sustentabilidade e da consciência, porque você vê... Perdão? É que você vai comentar o que eu ia comentar, a mesma coisa, vai lá. Não, eu quero falar que aqui o que eu vejo quando vou ao supermercado, quando nas notícias, primeiro de tudo, que o jovencinho mimimi, que me desculpen todos os jovencinhos, porque é uma coisa que se fala, mas não é muito respetuosa, porque eles estão sofrendo igual o pior fase que eu já vi na história de minha vida, e mais complexa, e ele pegou a eles de jovens. Mas o que eu quero falar é que eles já não aceitam aquele produto ou aquela empresa que não tenha um respeito, porque eles estão sofrendo o cambio climático, eles que estão sofrendo as crises que estão acontecendo, então eles estão nervosos, como é natural. Então, aquele... Eu menciono, mas só para terminar, aqui para que vocês se façam uma ideia, você vai comprar azeite de oliva ou um shampoo e explica: olha, nós ajudamos 35.000 famílias, agricultores, tal, todo natural, tal. Ou seja, já não é só ficar bem na fita, como falaríamos assim, de maneira coloquial, sino que já passou de ser simplesmente uma moda ou uma técnica de marketing. Agora é muito mais sério. Deixa eu fazer só um fechamento aqui, que eu acho que eu acho que se eu ligo o que o Borja falou, com o que eu estava falando, com o que o Bernardo conversou, o que a gente vê aqui é um ciclo. Na verdade, a empresa, eu vou vender para uma empresa, mas essa empresa reage e responde a um grande público. Então, ao final, nós temos que regredir um passo para trás e dizer: eu vou vender Cleantech, eu vou vender produtos que tenham, vamos dizer, que cumpram mandamentos ESG para uma empresa que está interessado em um marketing de ESG e tal, espero que não seja greenwashing, ótimo, tal, mas isso está vindo de um público consumidor, que é o que o Borja está falando, que você já também tinha dito, Bernardo. Então, é assim, a gente está... no Cleantech, o que a gente tem é uma sociedade que demanda e
Demanda, exige das empresas. Usa a empresa que demanda, né? O Zadrik, irmão, ele é diretor executivo na Oleoponto, daí a preocupação ambiental que ele tem. Mas legal. a gente vai encerrar, eu queria só agradecer a presença. O Diogo, ele é engenheiro de software, ele mandou uma pergunta. E o mercado B2C2B? Quer dizer, ele já está trazendo outro tema que talvez fique para uma outra sessão, Diogo, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente trouxe mercado, a gente trouxe consumidor, público, sobre o mercado B2C2B, só para não deixar o Diogo sem resposta. Obrigado, Diogo. B não pode ser C e o C não pode ser B. E esses B e C são variáveis. O Diogo cutuca. Hoje a gente tem uma multiplicidade desses nomes aí, é divertido e tal, mas realmente eu acho que o Diogo dá. Vamos fazer o seguinte: vamos convidar o Diogo para a próxima quarta-feira e a gente vai tratar desse tema. Que tal? A gente já temos aqui o tema vindo do público, que é maravilhoso. Vamos falar dos bis, dos cis, dos dis e todos eles na quarta que vem. Excelente. Então já está definido o tema da próxima semana. Eu queria agradecer a presença de todos. O nosso papo está sendo bom, tão bom que a gente está extrapolando o nosso tempo, quer dizer que a conversa está rendendo bastante. Um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado, sócios, e até semana que vem com mais um Amazonas Cast. Valeu! Tchau, Bernardo. Tchau, todo mundo. Tchau. Fiquem bem.